Aula número 14. Como eu anunciei na número 13, vamos estudar agora os 5 passos para se fazer uma boa dissertação. Né? É importante que você seja disciplinado, que você obedeça essas 5 etapas. Lá na frente, quando você tiver uma experiência maior, você pode até resumir essas 5 etapas em 4, talvez até em 3. Mas no começo seja obediente, obedeça essas 5 etapas, né? Nessa fase inicial. E depois, lá na frente, se você tiver mais prática, você reduz essas 5 etapas em 4, certo? Para ganhar tempo e escrever seu texto em um período menor, certo? Então vamos lá, o primeiro passo. O que é que eu devo fazer? Levantamento das ideias que o assunto sugere. Levantamento das ideias. Isso é de suma importância. Pare para refletir. Você vê o tema da redação, olhe bem direitinho se você entendeu o que é que a comissão está pedindo. Não é? Às vezes uma leitura apressada, então o nervosismo pode atrapalhar a compreensão do assunto proposto. E olhar as circunstâncias, as informações secundárias. Você vê muitos candidatos que satisfazem apenas parcialmente ao tema proposto. Não leu o tema todo, não leu as exigências, as observações secundárias que envolvem o tema e não satisfaz plenamente aos quesitos da proposta. Então, olhar bem direitinho, você entendeu o que a comissão está querendo. Não se esqueça que o tema da redação não é você, é a comissão do concurso. Então, já que eu sei qual é o tema, então pare para refletir. Pare para refletir. Faça a sua reflexão. E não se pressione com o seu vizinho. Não fica olhando quantas vezes o seu vizinho escreveu. Às vezes há determinados candidatos que ficam angustiados quando vê que o vizinho escreveu 3 linhas, 4 linhas, e você ainda está naquela fase da reflexão. Pare para pensar, pare para pensar. Seu vizinho certamente tem outro método, certo? O que é que eu sei acerca deste assunto? Por exemplo, problemas do Nordeste. Vamos supor que caia algo sobre problemas do Nordeste. O que é que eu sei acerca desse tema? Então você põe aqui tópicos, pequenos lembretes, tudo que vem à sua cabeça acerca de problemas do Nordeste. O que é que vem logo na minha cabeça? Eu penso logo em seca. Eu penso logo na necessidade da água. Certo? Eu penso na ação importante do governo na região, a Sudene. Eu penso logo na necessidade de irrigação. Certo? Na transposição das águas do Rio São Francisco. Quando eu penso em problemas do Nordeste, eu penso na cidade da industrialização, já que a agricultura é uma atividade de alto risco na região, né, tem que haver um processo de industrialização mais forte. Eu penso no problema da urbanização, certo? O que fazer para prender o pessoal mais no campo, né? Oferecer condições de trabalho ao pessoal do interior, a fim que não haja esse inchaço da cidade, não é? Muitas pessoas procuram a cidade na ilusão de que é mais fácil viver na cidade grande do que morar no interior, não é? Que é exatamente, né, esse processo de uma urbanização desenfreada, porque essa indústria não foi levada para o interior, não há fontes de renda, de emprego, e por não havendo dinheiro, não há também uma estrutura de ensino, não existem hospitais, certo? Não existe uma estrutura de lazer. Então as pessoas procuram muitas vezes as cidades exatamente por falta de condições no interior do Nordeste, certo? Então pensando nisso aqui, eu tenho material demais para escrever meu texto, mas preceda a primeira linha com a reflexão, né? Preceda a reflexão. Então, quando eu tiver ideias na minha cabeça, o que é que eu vou fazer? Qual é a segunda etapa? Eu tenho várias ideias sobre problemas do Nordeste. Qual é a segunda etapa? Eu vou me organizar. Eu vou fazer um esquema, fazer o plano. É o segundo passo. É o segundo passo de suma importância, né? Organizar as ideias, elaborar o esquema, um plano de dissertação. Se existe uma forma de composição que exige organização de ideias, essa forma de composição se chama
dissertação. A dissertação tem que ter um plano, tem que ter um esquema. Pelo menos isso. Uma introdução, pelo menos isso. Um parágrafo pequeno para introdução. Um parágrafo pequeno para introdução. A parte maior, que é o desenvolvimento. E o remate, o fecho, que é a conclusão, certo? Conclusão, outra palavra que você queira chamar, tá? Uma finalização do texto, certo? Então, pelo menos isso. O seu texto deve ter um parágrafo para a introdução e outro para a conclusão. E aqui no desenvolvimento, que é a parte maior, você vai introduzir um dos planos que eu vou agora sugerir, certo? Aí no desenvolvimento. Não se esqueça disso. Você não pode fugir do assunto. Não pode fugir do assunto. Você tem que apresentar as ideias de uma forma organizada e você tem que falar de aspectos relevantes daquele tema. São esses 3 tópicos. Né? Não fugir do assunto, falar dos aspectos relevantes e apresentar as ideias de maneira organizada. Daí a exigência de um esquema de redação, de um plano de redação. Quando eu pego a redação para corrigir, a primeira coisa que eu faço, eu pergunto ao candidato qual é o tema da redação, deixe-me ler a proposta da redação. E o segundo, qual foi o plano que você seguiu, qual foi o esquema que você seguiu. Desenvolvimento dessa ideia é de fundamental importância da dissertação. Do contrário, é um caos. Então, quais seriam os planos possíveis? Veja lá, fato e causas. Isso é um plano ótimo, de N aplicações. Pegue o fato, aponte 2 ou 3 causas. Minha redação está feita. Minha redação está organizada. Pegue, por exemplo, exploração sexual de crianças e adolescentes. Pega esse fato terrível, aponte aí 2 ou 3 causas. Por que é que isso ocorre? Uma grande causa, a desestruturação familiar. Às vezes a criança nunca viveu uma experiência de família, nunca teve o carinho de uma mãe, não conheceu o próprio pai, foi criado por uma vizinha, por uma tia, por uma madrasta. Essa é uma grande causa da exploração sexual. Uma segunda causa, você tem família sim, mas uma família extremamente pobre, parece até que os pais empurram a criança para essa vida, certo? A extrema pobreza em algumas famílias. Uma terceira causa, a falta de uma política de um governo protegendo crianças e adolescentes, né? Se houvesse uma ação, né, uma postura da criança, por exemplo, esse trabalho extraordinário da doutora Zilda Arnes, né, e a ajudar as crianças, né, carentes, as crianças sem família, né, se houvesse uma política forte do governo de proteção à criança e adolescente, talvez não tivéssemos tantos casos de exploração, certo? Especialmente nas regiões mais pobres do país, certo? Então eu peguei esse fato terrível, apontei em 2 ou 3 causas. Minha redação está organizada, minha redação está feita. Ou então, se você não gostar desse esquema, você preferir um outro, pegue fato e consequências. Pega esse mesmo tema da exploração sexual de crianças e adolescentes, aponte aí 2 ou 3 consequências. O que é que vai acontecer com a menina dessa? A morte prematura, é uma possível consequência. As doenças sexualmente transmissíveis, é uma segunda consequência. Outra consequência, talvez, a revolta futura do adulto, quando essa criança tomar consciência que foi explorada por um padrasto, por uma madrasta, por uma tia irresponsável, certo? Vai ser uma pessoa desajustada, nunca vai confiar em ninguém, que exatamente faltou a presença da mãe, a presença do pai, de uma mão amiga, certo? Naquela fase infantil, certo? Então eu peguei esse fato, apresentei 2 ou 3 consequências, minha redação está pronta. Ou então, se você tiver capacidade de síntese, se você tiver um espaço maior para escrever, pegue esse outro, fato, causas, consequências. Pegue o fato, aponte 2 ou 3 causas, aponte aí 2 ou 3 consequências, minha redação está organizada. Minha organização tem um plano. Não é o caos, não estou escrevendo da forma de... Você evita repetições. Por quê? Porque eu tenho a cabeça organizada, que eu estou seguindo um plano de redação, certo? Fato, causa, consequência. É um esquema de amplo emprego, se aplica a diversos assuntos. Um outro esquema possível, comparação e contraste. Para determinados temas, o plano é esse, comparação e contraste. Vida urbana, vida rural, nem duvide, comparação e contraste. Geração de meus pais, minha geração. Pega esse esquema, rapaz. Geração e contraste. Quais são os pontos comuns? Quais são os pontos comuns que há? Quais são os valores comuns entre a minha que a geração de meus pais? Quais são os pontos discrepantes? Que
para a geração deles, que não é mais valor para a minha geração. E o contrário, que é valor para a minha geração e que não era valor para a geração dos meus pais. Tem a comparação e contraste que a sua redação sai organizada. É outro esquema bom de N aplicações. Se o assunto é polêmico, pegue esse esquema. Opiniões favoráveis, opiniões contrárias e, se você quiser, a sua opinião. Certo? Aí, no desenvolvimento, se você, por exemplo, acerca do aborto, aponte aí 2 ou 3 razões a favor do aborto, mesmo que você não concorde com essas ideias, aponte aí, objetivamente, 2 ou 3 razões a favor do aborto, aponte aí 2 ou 3 razões contrárias à tese do aborto, certo? Mesmo que você não concorde, e apresente, se você quiser, a sua opinião. Alguém pode dizer assim, ninguém pode dar a própria opinião na redação. Que conversa é essa? Claro que posso, dos outros eu posso, a minha não. Que conversa é essa? O que se critica é você usar expressões redundantes. Na minha opinião, eu acho, eu penso. Para quê? Se a redação é sua. Está implícito. E a pior de todas, na minha opinião, eu acho. Então não há necessidade disso. Né? E o que se aconselha também, que você coloque a sua opinião dentro de um grupo maior, dentro de um grupo mais... Né, você dá mais peso, mais consistência à sua opinião. E também evitar dar opiniões muito isoladas, muito exóticas, muito estranhas, certo? Na hora de chocar o corretor, se você dá uma opinião muito anárquica, talvez você pegue um corretor muito conservador e talvez queira analisar o conteúdo daquela sua opinião e agir com algum preconceito. Então evite manifestar-se, né? Uma opinião muito singular, que poderá, talvez, provocar uma reação no corretor que não seja uma reação adequada. Então, evite dar uma opinião muito extrema, certo? Mas você pode dar a sua opinião, contanto que evite essas expressões redundantes. Mas é um esquema ótimo, expressões para assunto polêmico. Opiniões favoráveis, que defende o que é que alega. Opiniões contrárias, que combate o que é que diz. E se você quiser, você pode acrescentar a sua opinião. Quais são outros esquemas? Categoria de tempo e espaço. Esse esquema eu só aconselho para quem vai fazer trabalho pesquisado. Você vai fazer um trabalho pesquisado, que puxa muito pela memória. Datas, locais, não é? É mais para quem vai fazer um trabalho de pesquisa, certo? Vantagens e desvantagens. Olha o esquema bom. Quais são as vantagens da transposição das águas do Rio São Francisco? Quais são as desvantagens? Quais são as desvantagens, certo? Então, é um esquema que você pode aplicar para N situações, né? É um esquema que você deve memorizar. Eu gostaria que você decorasse esses esquemas. Decorasse. Que na hora da prova, você vai escolher qual o melhor esquema, qual o plano mais adequado para desenvolver esse tema, certo? Eu vou pegar vantagens e desvantagens. Eu vou pegar opiniões favoráveis e opiniões contrárias. Eu vou pegar fato-causas. Eu vou pegar fato-consequências, né? Impressão geral e impressões particulares. Esse esquema é especialmente adequado para quem vai fazer uma descrição, é muito adequado, certo? Ou então dificuldades e soluções. Pegue o fato, quais são as dificuldades e quais seriam as saídas, né? Isso é outro esquema bom. Você pega o fato, quais são as dificuldades que você encontra e quais seriam as soluções, quais seriam as saídas. São esquemas, né, que têm uma aplicação muito grande, não é? Aplicação muito grande. Quais são as dificuldades do Nordeste? E quais seriam as saídas para o desenvolvimento da região, certo? Olha aí. Então, é um esquema que você pode aplicar para N situações. A feitura do rascunho. Depois que você tiver ideias, depois que essas ideias forem organizadas na sua cabeça, mediante um esquema, mediante a adoção de um plano, então faça a redação com toda a espontaneidade. É o chamado rascunho. É a chamada redação sem censura. Escreva. Certo? Não se censure, escreva do jeito que vier, você escreve, certo? Faça a redação espontânea, certo? Não é hora de olhar se tem acento, não tem acento, se faltou ou não faltou uma letra. Não ligue para isso. Eu estou preocupado em registrar no papel minhas ideias. Gente, até os grandes escritores procederam dessa forma. Se você for ler os originais de Os Sertões, e o Euclides da Cunha, você fica até chocado. Como é que o Euclides da Cunha troca uma letra dessa? Como é que ele esqueceu um R quando escreveu a palavra introdução? Você fica até chocado. Mas é isso mesmo, ele está focado na ideia, ele está querendo escrever, ele resiste a alguma coisa, certo? Depois que ele volta, aquilo não é o texto definitivo, aquilo é provisório, aquilo é só a intimidade do autor. Ele está escrevendo ao correr da pena. Está preocupado em não perder a ideia. Portanto, esse rascunho, que é o primeiro tempo, deve ser feito de uma forma bem espontânea. Faça o rascunho, essa terceira etapa,
né? Faça essa redação sem nenhuma censura, escreva do jeito que vier. E ceda, vá além das linhas exigidas, porque depois, quando você for fazer a segunda leitura, você fizer o segundo texto, você vai cortar o supérfluo, você vai substituir, você vai reduzir, certo? Então é bom até que você ultrapasse as 30 linhas exigidas, se for o caso, porque depois, na segunda leitura, no segundo tempo, com certeza você vai aprimorar, vai querer cortar as palavras supérfluas e vai querer reduzir esse texto. É de suma importância, portanto, que você faça esse rascunho com toda a espontaneidade, sem nenhuma censura. Nós veremos as outras etapas na próxima aula.